Bom, boa tarde a todos. É com uma satisfação muito grande que nós recebemos essa trindade. Perdão. É com satisfação muito grande que nós recebemos essa trindade assim que só honra o Nordeste, né? A Diana Falcão, a gente reverencia porque para nós, eu estava dizendo para ela bem mais intimamente, é mais ou menos como um bicho totêmico. É alguém que cria e a comunidade toda está em torno de, né? Então, o Carlos Newton também é para nós uma figura considerável, porque é o professor, o crítico. Ele tem com a Adriana uma coisa em comum. Eles mudaram de escala da arquitetura para a arquitetura da dramaturgia interna do texto, né? E o Braulio, que é, enfim, a figura do criador que está nesse... eu acho que o Braulio, para mim, é meu homem dobradiça, que está entre o erudito e o popular com a mesma maestria. Então, o que vamos fazer hoje é, sobretudo, ouvi-los, né? E eu queria começar uma tarde muito séria com uma piada, né? Uma piada que eu ouvi de alguém que até entende de cinema, que é Hitchcock, que conta que tem duas cabras, uma está comendo celulose do rolo de filmes, né? A outra olha e diz, eu prefiro o livro. Então, então com relação a esse embate entre literatura e cinema, que é uma coisa absolutamente enriquecedora, o cinema é, nesse momento, o cinema, o teatro, enfim, a televisão, é a escritura da complexidade do real. Quem está dizendo isso melhor e fazendo melhor, de fato, é. E é por isso que nós vamos ouvir essas três figuras assim, emblemáticas com orgulho. Sei, Adriana? Boa tarde, gente. Hoje eu estou especialmente nervosa, porque eu estava dizendo para eles lá atrás, assim, que eu não sou uma pessoa teórica. A vida veio me levando, eu tenho a formação de arquiteta, né? E aí eu me tornei escritora e me tornei roteirista, assim, porque a vida me empurrou. E eu não tive tempo de estudar nenhuma dessas coisas, assim. Então, na verdade, o que eu tenho para falar para vocês é muito mais o que eu vivi, o que eu fiz e as minhas dificuldades do meu caminho, para ver se ajuda alguém ou se interessa alguém. É isso, estou muito feliz de estar aqui. Carlos Newton, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma grande alegria, por um lado, estar aqui, né, falando sobre a obra de Ariano, e, por outro lado, um sentimento também um pouco de tristeza, porque quando Mário Hélio, o curador da Fliporto, me convidou para participar dessa mesa, foi em maio, né, eu não imaginava que a homenagem seria uma homenagem póstuma, né, a Ariano. Então, eu tenho falado muito sobre a obra de Ariano, quando sou convidado, porque primeiro porque eu gosto muito da obra, né, uma obra que eu conheço relativamente bem, e estudo há alguns anos, e depois porque depois do falecimento de Ariano, eu comecei a ser convidado para falar em algumas universidades e eventos dessa natureza, e sempre externo uma preocupação, que é a seguinte: Ariano tem sido muito mal lido. Ele tornou-se muito conhecido como personalidade, né? Sobretudo depois da televisão e sobretudo depois do Alto da Compadecida, na Globo, da terceira versão, né? Porque existiram antes duas adaptações cinematográficas. Uma adaptação de 68, que foi lançada em 69, filmada aqui no Brejo, da Madre de Deus, de Jorge Jonas, né? A Compadecida, e depois a adaptação dos Trapalhões, em 87, né? Então, mas essa, de fato, aqui a Adriana trabalhou, que é um trabalho realmente meritório, ela foi aqui, né?
Paralelamente a isso, Ariano começou aqui no Recife com um programa, o Canto de Ariano. Ele aparecia na televisão, né? Quer dizer, e o trabalho de Luiz Fernando Carvalho, né? Então, Ariano passou muito tempo. Quando a televisão se firma no Brasil, Ariano, num primeiro momento, ele não vai aderir à televisão. Ele recebe convites e ele tinha uma série de preocupações com a televisão. E ele passa praticamente 30 anos, né, sem... ele deixa o teatro, né, a última grande peça de Ariano, tirando as Conchambranças de Quaderna, já na década de 80, é a farsa, né? Aqui Leda Alves aqui participou daquela bela montagem, direção de Hermílio Borba Filho, e depois Ariano vai se retrair. Na época os dramaturgos eram convidados para a televisão, Dias Gomes, né? Outros, Oduvaldo Viana, né? E Ariano ele vai se recusar nesse primeiro momento, porque ele dizia que a televisão não iria respeitar a sua poética, depois atrelada na década de 70 ao movimento armorial, a chamada estética armorial, se é que a gente pode falar assim, ou a poética armorial. Quer dizer, um tipo de música, uma indumentária. Ele sabia que a televisão não iria respeitar isso naquele momento. 30 anos depois, 3 décadas depois, ele vai concordar, sobretudo por conta do trabalho de Luiz Fernando Carvalho nesse primeiro momento, quando ele faz Uma Mulher Vestida de Sol. Porque ele faz com total adesão àqueles pressupostos que Ariano defendia. Então as pessoas mal informadas dizem, Ariano falava mal da televisão, mas quando é a obra dele, ele gosta. Né? Mas não é isso. A televisão foi quem veio a Ariano. Me parece uma coisa evidente. Então ele começou a ser muito falado. E o que eu sempre tenho dito é o seguinte, Braulio. É claro que os críticos podem não gostar do trabalho de Ariano, mas é inegável reconhecer. Você não pode deixar de reconhecer a coerência, não é? E a coerência do trabalho e a profundidade, né, daquele projeto que está ali entranhado, aquele projeto estético que ele vem debuxando desde a década de 40, quando ele entra no Teatro Estudante de Pernambuco. Então, você quer falar sobre o trabalho, pelo menos leia. Pelo menos leia. É o que a gente não tem visto aqui. Eu abro jornais, fico estarrecido em jornais, não só do Recife, não. Outros jornais. Eu sou um professor, então eu pensava que ia ter uma mesa, eu trouxe aqui algumas coisas, porque eu gosto de falar e mostrar. Né? Eu vou começar a abrir aqui a mala, porque eu vou mostrar o que o pessoal está dizendo por aí. Porque não é possível que as pessoas digam isso e isso passe em branco. Eu trouxe até a Pedra do Rei. Porque aí, ó. Agora, eles não leem porque é grande. Aí não leem, tem preguiça de ler. Eu digo, olha, se você gosta de tomar cerveja, eu adoro tomar cerveja. Agora, o trabalho intelectual, você tem que saber o horário de tomar cerveja e o horário de ler. Não dá para você ficar só tomando cerveja, sair no jornal e começar a falar sobre uma obra que você não leu. Então vamos lá. Eu tenho tempo, né? Se você quiser passar para a Braulio enquanto eu tiro aqui a metralhadora. Hoje eu vim preparado para um embate. Bom, vejam, vou dizer só uma pérola. Saiu aqui para não dizer que eu estou falando mal da imprensa pernambucana, Jornal da ABI do Rio. Uma pérola, uma matéria longa, depois da morte de Ariano. Até boa a matéria, mas boa porque assim, o jornalista entrevistou várias pessoas que conheciam de fato o trabalho de Ariano, recortou e montou, né, o texto. Assinou o texto, mas a partir dos depoimentos. Acho que você está aqui também. Eu estou aqui, Inês está aqui, eu vi rapidamente. Aí depois ele inventa de colocar aqui, a matéria grande, com fotografias, algumas das frases mais brilhantes de Ariano. Aí sabe, uma diz assim, não troco meu oxente pelo ok de seu ninguém. Isso é frase de Ariano. Brilhante. Isso é um mote de cantoria. Se Ariano falou isso alguma vez, deve ter falado, mas isso não é frase de Ariano, minha gente. Isso não expressa o pensamento de Ariano. Então, pelo amor de Deus, é nesse nível. Eu conheço como frase de Oliveira de Campos. Mas é um mote de cantoria de Oliveira. Oliveira canta, eu não troco meu oxente. Aí uma das frases mais brilhantes de Ariano, no Jornal do Rio, da Associação Brasileira de Imprensa, diz que é essa. Aí você já imagine a deturpação que se faz desse pensamento, né? Então, essa é uma pérola. Eu vou colocar aqui. É porque eu não tenho uma mesa, mas vamos lá.
Aí depois saiu, depois da morte de Ariano, depois eu vou entrar, saiu aqui uma matéria, um jornal aqui do Recife, enorme, por sinal. Ariano, o contestado. O jornalista reuniu. Ariano costumava dizer o seguinte, ele dizia, meio de brincadeira, que ele dividia as pessoas em duas categorias. Aqueles que concordavam com o que ele dizia e gostavam do seu trabalho, e os equivocados. Aqui tem uma ruma de equivocados, eu não vou nominar não, porque não vem aqui. Mas o jornalista encontrou aqui uma ruma de equivocados. Agora, eu sou mais acadêmico, eu divido os equivocados em duas subcategorias. Os equivocados, lato sensu, e os equivocados, estrito sensu. O equivocado estrito sensu é aquele que é equivocado porque ele não leu, ele é ignorante, no sentido socrático, no sentido, não é depreciativo, no sentido socrático. Ele não leu, e alguém diz alguma coisa, ele fica repetindo. Ele é o ignorante, ele é o equivocado lato sensu. Aliás, desculpa, estrito sensu. O lato sensu ele é mais amplo. Tem aquele equivocado, que é lato sensu, porque ele tem uma estreiteza de visão. Ele é um cientista, ele parte de uma hipótese, aí vai aplicar aquilo à obra de Ariano. Como ele percebe que não se enquadra, aí ele fica distorcendo o pensamento para comprovar a hipótese que ele tem na cabeça, que ninguém tira da cabeça dele. Está entendendo? Então, por exemplo, essa coisa de dizer a obra de Ariano é uma obra conservadora, isso é o que a gente mais escuta aqui. Eu não sei como é que está lá pelo Rio a situação, brother. Mas a obra de Ariano é conservadora e de direita. E a obra de Ariano é atrelada ao regime militar. Então, isso é um negócio que vem sendo dito na imprensa de uma maneira, né? Aí um sujeito pegou, disse aqui, um historiador, professor da universidade, disse aqui. Aí como é que ele vai provar isso, né? Porque a idade está chegando, aí também a gente fica com problema de... Minha mulher já disse, faça um multifocal, olha lá. Isso é um historiador que deu uma entrevista de capa inteira, de página inteira aqui para um jornal do Recife. Para o mesmo jornalista que conseguiu encontrar aqueles equivocados lá, o mesmo jornalista, curiosamente é o mesmo jornalista. Aí é um professor de história que diz o seguinte: Ariano é alguém que diz, em A Pedra do Reino, que as duas únicas forças que representam o povo no Brasil é o exército e a igreja. O movimento armorial foi possível porque ele teve apoio da Universidade Federal de Pernambuco. Substituiu Paulo Freire, que foi exilado e perseguido na ditadura militar, assumindo a Pró-Reitoria de Extensão Cultural. Isso é muito significativo. Agora, você vai ler A Pedra do Reino, não sei se alguém aqui já... Não, Ariano não diz isso na Pedra do Reino. Quem diz isso na Pedra do Reino é um personagem. Veja como é que o sujeito trabalha. Há na Pedra do Reino um capítulo chamado, se alguém quiser ver, pode ver, eu trouxe a Pedra do Reino para mostrar. Há na Pedra do Reino um capítulo chamado o Emissário do Cordão Encarnado, em que 3 personagens discutem o destino do Brasil e da América Latina. Um personagem de extrema direita, que é o Arésio Garcia Barreto, um personagem, um comunista, adepto da Revolução, que é o Adalberto Coura, e Quaderna, que participa menos, que defende o que ele chama de uma monarquia de esquerda, uma monarquia socialista aos moldes do Arraial de Antônio Conselheiro, etc. Então quem diz isso não é Ariano, não. Quem diz é um personagem, mas num contexto de uma discussão. Um sujeito que é um historiador e não sabe o que é um romance, pelo amor de Deus, e fica dizendo isso, se jactando de ser um historiador e está trazendo as novidades aqui para coisa. Esse mesmo sujeito tem um livro em que ele diz, textualmente, é um livro péssimo, aliás. Eu só tenho esse livro porque eu sou professor, tenho que ter esses livros. Mas no dia que eu me aposentar, eu vou fazer igual o Cury e o Don Quixote fizeram na biblioteca, tocar fogo. Porque tem livro que você tem que tocar fogo, esse negócio não. Não é porque seja contra, não, é porque é metodologicamente errado. Está tudo errado. Aí, no livro, ele diz que Ariano é Quaderna. Tudo que Quaderna diz, ele pega e diz, Ariano, Quaderna, Ariano é isso, porque Quaderna diz. No livro, eu não trouxe o livro não, mas no livro diz isso.
Tá entendendo? A mesma coisa. Aqui Ariano é Arésio, lá é Quaderna. Aqui Ariano, quem é Ariano? Aí se fosse para... Se Ariano é Quaderna, por que ele não escolheu uma frase de Quaderna, também da Pedra do Reino, para aqui na matéria expressar o pensamento dela? Porque eu vou ler um trechozinho de Quaderna aqui na Pedra do Reino. A Pedra do Reino, não sei se vocês sabem, é de 70, né? Ele acabou o livro em 70 e foi editado pela primeira vez em 71. Tá certo? Então ele diz, em 71, ditadura militar, Quaderna diz: o poder do presidente não é legítimo. Isso é Quaderna, na Pedra do Rei. A república não é legítima. Todo poder legítimo é uma emanação da onipotência eterna do Deus sertanejo através do povo. E, portanto, está sujeito à regra divina da nossa Santa Igreja da Pedra do Reino. O Quaderno é um profeta de uma seita, etc. Todos os brasileiros deveriam estar obedecendo a Quaderna, né? E não... Depois ele diz aqui: é evidente para todas as pessoas de bem que esta república permanece sob um princípio falso e só traz o mal para o povo brasileiro. Por que ele não diz isso? Que é a opinião de Ariano, em 71. Você está entendendo? Quer dizer, o sujeito vai cortando e vai montando o que ele acha que é o pensamento de Ariano. Agora, Ariano escondeu gente em casa na época da ditadura. Irã Pereira foi um deles. Como é que um homem desse... No livro, o mesmo autor no livro diz que Ariano foi defendeu ostensivamente a ditadura militar porque ele foi membro do Conselho Federal de Cultura. Agora, ele não leu as atas do Conselho Federal de Cultura para ver os pareceres de Ariano. Nada disso ele fez. Você está entendendo? Ele não sabe em que condições Ariano fez parte do Conselho Federal de Cultura. Porque para esse pessoal, a gente está chegando nesse nível. Se você não pegou em armas contra a ditadura, você está chegando nesse nível, gente. Né? Agora, eles, como são de uma geração que não vivenciaram, porque é muito cômodo. Eu sou de 66. Então, aí essa geração de críticos, né, como eles estão imunes, é porque eu era criança, né? Aí quem não pegou em armas, eles não entendem que você pode também ser contra e existir um movimento de resistência interna, né, sem necessariamente ser um movimento de resistência armada. Então, Ariano, quando foi para o Conselho Federal de Cultura, foi, inclusive, combinado com Dom Helder. Dom Helder Câmara pediu para ele ir, para ele aceitar, porque o depoimento dele, uma vez ele vinculado ao Conselho para os artistas, né, era um depoimento que ajudava, né? Então, aí ele vem dizer aqui, com essa maldade de que Ariano depois assumiu, é muito significativo, porque Paulo Freire foi exilado e Ariano assumiu. Mais significativo para mim é uma carta que Paulo Freire escreveu para Ariano do Chile, que eu tenho aqui a carta, uma cópia, obviamente. É muito mais significativo. Porque eu iria somente ler essa carta, um trechinho dessa carta, e passar a palavra para Braulio, para eu não ficar também falando, mas era só para... eu vou só ler um trechinho dessa carta. É muito mais significativo para mim. Só que como ele é um historiador que não pesquisa, eu pesquiso, eu vou às cartas, eu vou... Inclusive tem recentemente uma moça do Rio de Janeiro está fazendo um trabalho sobre o Conselho Federal de Cultura, saiu até no Globo, eu vi, a matéria chama-se Um Estranho no Ninho, comentando lá, mostrando que um dos primeiros pareceres de Ariano no Conselho foi contra a censura. Está lá, é só pesquisar as atas do Conselho. Bom, aí Paulo Freire tem aqui, veja, eu estou com uma cópia da carta, não vou ler a carta toda porque eu não tenho nem permissão nem da família de Paulo Freire, nem da família de Ariano, mas como a lei do direito autoral diz que trechos nós podemos, né, aí eu trouxe. É uma carta de Santiago do Chile, datada de 68, onde Paulo Freire agradece a Ariano o que Ariano tinha feito por ele, estava fazendo por ele ao longo do processo que Paulo Freire estava respondendo aqui. É longa a carta, mas eu vou ler um trechinho. Nunca me esqueço de sua valentia de querer bem, quando, ao chegar ao aeroporto do Recife, ainda de Brasília, no momento em que tudo era penumbra, interrogação, desconfiança, medo, denúncia, fuga, negação, em que os amigos, entre aspas, antes e depois que o galo cantasse, não importava, diziam: quem é? Não conheço. Jamais vi este homem. Ou o que era pior, conheço este homem, sempre desconfiei de suas intenções malvadas.
Lá estava você, fraterno, risonho, confiante, ao lado de Monte, que era um dos advogados, né, que defendia o Paulo Freire aqui, Paulo Cavalcante e Montenegro. Ambos abraçando-me quando cumprimentar-me, simplesmente cumprimentar-me, era uma ameaça a quem o fizesse. Você, Monte e outros, muitos outros, foram o contrário de alguns. Entre estes, nunca me ouvido também, sem rancor e sem ressentimento, do testemunho de um professor da universidade, que ao dobrar uma esquina do Cinema São Luís, ao divisar a uns 10 metros de distância, ao me divisar a uns 10 metros de distância, fez então o mais difícil, andou de lado. Você, pelo contrário, veio sempre de frente ao meu encontro, o nosso encontro. Encarcerado, você procurava Elza, enquanto os que andavam de lado perderam o nosso endereço. É uma carta de Paulo Freire para... Aí o sujeito vem dizer isso, significativo, que Ariano ocupou o lugar de Paulo Freire exilado. Pelo amor de Deus. Bom, então eu acho o seguinte, eu acho que nós precisamos ler Ariano. Ariano deixou uma obra valiosíssima. Inclusive, além da obra ficcional, no campo da poesia, no campo do teatro, no campo do romance, Ariano tem uma obra ensaística importante. Ariano foi um pensador da cultura brasileira. Então, aqui, entre esses equivocados, tem uns que dizem assim, o Mangue Beat tem uma proposta aberta, o Armorial, a proposta é fechada. Ariano tem uma visão purista da cultura popular. Ariano nunca teve, é só ler o que Ariano escreveu sobre cultura popular. Nunca teve uma visão purista da cultura popular. Isso é só ler. Então as pessoas escutam isso e ficam reproduzindo isso. Mas esse é o equivocado estrito senso. Esse é o lato senso. Por quê? Porque isso aqui não é possível que um historiador não saiba o que ele tem que fazer para escrever. Um professor de história da universidade. Ele tem que saber o que é literatura, o que é, né? Como abordar a literatura para você construir o discurso histórico. Aí é por isso que eu divido nessas duas categorias. Olha, você dizer que a Pedra do Reino é um brado, é um grito, é uma denúncia do regime militar. Isso é de uma maneira tão evidente, né? Porque Quaderna é um intelectual preso, porque participou de uma revolução popular, de cunho, obviamente, monarquista. Ele ia bem dizer que era na época da ditadura. Ele não estava doido. Então ele dizia, sob o manto da monarquia, ele criticava a república dos militares, tá entendendo? Então o Quaderno é preso. E todo esse ambiente de denúncias, de delações, de perseguições, que está aqui na Pedra do Reino, cuja ação se passa entre 1935 e 1938, se você jogar 30 anos, que é a chave para você compreender, você vai para 65, 68. Tanto é que Quaderna, quando ele começa o memorial dele, né, ele começa em 38, ele está com 41 anos de idade, a mesma idade de Suassuna em 68. Mesma idade, percebe? Então, a morte do Padre Henrique está aqui. Ele descreve a morte do Padre Henrique. Aí como é que um romance desse é conservador e de direita? É preciso... Eu não entendo. Né? Mas, assim, eu muito pouco entendo da obra do Ariano, além do que eu estudei para fazer a adaptação do Alto da Compadecida, junto com o Guel Arraes e o João Falcão. Mas eu vejo uma coisa que eu vejo que é muito clara, assim, como as pessoas gostam de falar exatamente o que você está falando. Ariano é um reacionário, Ariano está errado. Isso eu digo assim, da maneira mais popular possível. Mas outro dia, antes da morte de Ariano, alguém postou no Facebook uma fala, todo mundo aqui sabe o carisma que Ariano tinha ao falar, e era uma fala do Ariano em que ele dizia que ele acreditava, e isso é lindo, eu fiquei emocionada quando eu li, porque eu achei muito poético, assim, que há uma centelha divina no ser humano, que ele não acredita, ele não, e aí ele dizia daquele jeito engraçado dele, assim, Darwin pode vir com a conversa que ele quiser, mas eu não acredito nisso não. E aí eu compartilhei esse vídeo porque era genial, e era lindo Ariano falando. E várias pessoas, comentários abaixo, dizem assim, mas isso está errado. Mas Ariano era um reacionário, mas
quem vai ser contra Darwin. E aí eu dizia, gente, é uma vontade de contestar que se sobrepõe a uma visão poética das coisas, né? Sim. E é uma dimensão do intelectual bipolar. Ou isso aqui ou aquilo. Que é uma redução fantástica. Né? Agora, só vou concluir para... Claro. Só vou concluir, Braulio, desculpe. É porque isso aconteceu também, isso aconteceu também com Gilberto Freire, aqui, acontece com Gilberto Freire. E uma vez Odilon Ribeiro Coutinho escreveu um artigo dizendo que não entendia determinadas críticas que eram direcionadas a Gilberto Freire pelo caráter sectário, às vezes até irracional, que essas críticas demandavam. Ele não entendia. Odilon era um homem muito gentil. Eu entendo perfeitamente porque eu acho que é aquilo que Renato Carneiro Campos chamava o maligno vapor pernambucano, é inveja. Por quê? Porque Ariano e Gilberto Freire criaram uma obra de ressonância nacional e internacional sem sair do Recife. E das justificativas do provinciano é exatamente essa. A minha obra não é conhecida porque eu estou aqui, eu não saí daqui. Então é por isso que isso vai acontecer. Antes de passar a palavra ao Braulio, a nossa terceira voz mais importante, eu queria fazer 2 ressalvas bem rápidas. Primeiro, é que esse rapaz começa a falar muito falsamente. Eu conheço relativamente a obra de Ariano. Ora, ninguém conhece a obra de Ariano tão bem quanto Carlos Newton. E Ariano dizia, Orval, às vezes eu tenho algumas dúvidas, mas aí eu recorro a Carlos Newton. Engraçadíssimo. A segunda, eu quero pedir desculpa porque eu não fiz muita referência à mesa, ao nome da mesa, por 2 razões. A primeira é de ordem íntima, tenho muita dificuldade em aceitar a morte de Ariano como. Para mim, Ariano continua conosco e isso aqui é uma prova disso. Segundo, ficaria redundante falar sobre tal e tal. Mas, e acredito sobretudo que Ariano é uma dessas pessoas que, quando a gente se dá conta, dá graças. Então, o fato de Ariano ter passado por aqui, deixa isso aqui mais bonito, mais forte, e a gente com outro orgulho. Então, acho que somos todos, Dona Zélia que me perdoe, somos todos da família afetiva do Ariano, certo? Então, isso nos liga e tudo mais. Bom, mas só quero passar a palavra dizendo que o que eu gosto muito no Carlos Newton é essa paixão lúcida, de pesquisador, certo? Porque há nele muito paixão, a gente percebe o modo como fala. Mas há uma lucidez de documentação, de saber de que realmente está falando, que é muito rara e bonito no pesquisador. Agora, quero passar a palavra para o Braulio, porque ele é, para mim, aquele que em Rimbaud aprendeu a ser afinado para cantar o oceano com Neruda. Trema céu, trema terra, o vento muda quando ele canta um martelo agalopado. É o homem. Obrigado, Local. Boa tarde a todos. Quero mais uma vez agradecer a Mário Hélio, Antônio Campos, o convite para estar aqui de novo na Freeport, voltando a Olinda, sempre com muita alegria, com mais alegria ainda para falar de Ariano, que é essa figura sempre presente em nossas vidas, em nosso trabalho e tudo mais. Eu sou um leitor de Ariano desde pequeno. Tem até um episódio interessante. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, meu pai já era um leitor. Meu pai, Nilo Tavares, jornalista e poeta de Recife, radicado em Campina Grande, onde eu nasci e todos os meus irmãos. Então, ele tinha uma boa biblioteca em casa e um dia eu peguei o Hamlet. Ele tinha uma linda edição do Hamlet, com tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos, edição ilustrada, e eu peguei com 10 anos de idade, aí disse, eu posso ler isso? Aí ele disse, pode, você pode ler qualquer coisa que tem dentro dessa casa, aqui a leitura é livre, mas talvez você goste mais disso. Aí pegou o Alto da Compadecida, naquela velha edição da Agir, de capa cinzenta, e eu me encantei porque reconheci ali não só a poética das cestilhas, dos versos populares, que minha mãe, por outro lado, paraibana, recitava tanto, quanto os personagens que passaram a encantar a vida da gente
a vida inteira. Então, eu sou, até pelo privilégio da idade, eu sou um dos brasileiros mais antigos que toda vez que se vem enrascado numa conversa, diz assim, não sei, só sei que foi assim. E daí surgiu uma ligação do leitor, e com 21 anos de idade eu morava em Belo Horizonte, onde eu estudava cinema, eu estudei 2 anos na Escola Superior de Cinema da Universidade Católica, queria ser cineasta, queria fazer cinema, e eu era uma espécie assim de um paraibano fugido, porque era a época dos Beatles, dos Rolling Stones, de Bob Dylan, e da música internacional, a própria música popular brasileira, isso era justamente nesses anos de 70 e 71, estava pegando fogo com Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, tal, e eu só queria saber dessas coisas. Cheguei em Belo Horizonte, tocando o repertório de todo esse pessoal, cantando todas as músicas, e eles só me perguntavam por música paraibana. Eu dizia, olha, eu vou cantar aqui Bob Dylan. Aí dizia, beleza, todo mundo aqui cantando Bob Dylan, mas você canta Jackson do Pandeiro? E eu comecei a sentir aquela coisa, eu tinha um certo... não direi uma certa vergonha, mas um certo distanciamento do forró, um certo distanciamento do cordel, da poesia popular, porque eu queria ir para as altas esferas da arte. Eu queria ir para as altas esferas da música, do teatro, do cinema, da literatura, e aquilo para mim era uma coisa meio de matuto, de gente que não sabe escrever e tudo mais. E foi nessa época que Ariano estava criando o movimento armorial aqui em Pernambuco. Meu pai me mandava recortes de jornal, sempre, mostrando essas coisas, e olha que coisa legal, essa entrevista de Ariano, esses poemas que os caras estão publicando, esse movimento e tudo mais. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa. E foi a leitura da Pedra do Reino que me reconciliou com a Paraíba. Eu digo, às vezes, já disse em entrevistas, em palestras e outras coisas, eu digo, para mim a Paraíba era um lugar árido, empoeirado, pedregoso, cheio de jumento, de mandacaru, de matuto indo para a feira e de matuto voltando da feira. Quando eu li a Pedra do Reino, eu percebi que a Paraíba era a Grécia Antiga. Era um lugar de heróis, era um lugar de portentos, um lugar de magias, um lugar de encantamentos, de deuses ferozes e de deusas benfazejas. Ariano me reconciliou com a minha terra, através do trabalho maravilhoso que ele faz de trazer sempre para tudo que ele escreve Taperoá. A famosa Taperoá, que foi sempre a fonte inesgotável de criação para ele. E Taperoá tornou-se para todos nós que somos acompanhadores da obra de Ariano, uma espécie de Monte Olimpo ou uma espécie de Atenas, onde a gente refere tudo que diz respeito a Nordeste, que diz respeito a Sertão, que diz respeito a Paraíba, Pernambuco também, e assim por diante. Tem um episódio engraçado na Pedra do Reino, que quando a estranha cavalgada invade Itaperoá, é o episódio desencadeador do romance. Então tá aquele monte de gente, cigano, onça, o escambau, tudo solto na rua de Itaperoá, a bala comendo no centro, e a elite de Itaperoá se refugia na casa de uma daquelas pessoas da aristocracia local, e fica todo mundo morrendo de medo, mas o que é isso? Invadiram a cidade, não sei o que, não sei o que, as pessoas ficam lá discutindo, brigando, tal. Aí alguém diz assim, isso é uma invasão comunista, são os comunistas, é um golpe dos russos comunistas que estão tomando conta da nossa cidade. Aí fica todo mundo apavorado, querendo pular pela janela e tal. Aí alguém diz assim, sim, tá certo, mas por que é que lá na Rússia, do outro lado do mundo, eles iam querer invadir logo a gente? Aí um personagem grela o olho assim e diz, e você pensa que a União Soviética desconhece Taperoá? É um dos grandes momentos cômicos do livro, da história, e tem um substrato simbólico, eu acho. Porque se hoje o nome de Itaperoá for falado em algum lugar do mundo, e é falado na Alemanha, onde tem aquela bela tradução em alemão da Pedra do Reino, é falado na França, onde a Ideletmus traduziu também a Pedra do Reino, é graças a Ariano. Ariano pegou essa cidadezinha dele, que sem nenhum demérito a Itaperoá, mas vamos dizer assim, cabe aqui nesse palco, e esticou para caber por cima do mapa mundo inteiro. O mundo inteiro sabe quem é Itaperoá. Pode não estar querendo invadir, por enquanto. Mas o mundo inteiro tomou conhecimento dessa brava cidade. E depois, pelos caminhos e descaminhos da vida, eu que era um leitor
distante. Conheci Ariano pessoalmente em 1993. Vim com a equipe de Marcos Vilar, que estava fazendo o filme O Senhor do Castelo. Marcos me chamou para vir com ele a Recife, na Rua do Chacon, para entrevistar Ariano. E eu conheci Ariano ali pela primeira vez. Foi muito engraçado esse papo, porque eu vim com a esperança de conversar com ele sobre cantoria de viola. E a gente acabou conversando sobre romance policial. Que eu descobri que ele também era um aficionado de romance policial, e esse papo se prolongou por muitos anos. E depois acabei trabalhando em adaptações da Farsa da Boa Preguiça, no tempo que eu trabalhava na Rede Globo. Trabalhei na adaptação da Farsa da Boa Preguiça, eu e Ariano, com a direção de Luiz Fernando Carvalho. E depois, mais uma vez, com direção de Luiz Fernando, trabalhei na adaptação da minissérie A Pedra do Reino. Então, isso me obrigou, de certa forma, a compensar, Carlos Newton, esses camaradas que não lê A Pedra do Reino, porque eu reli A Pedra do Reino 3 vezes em um ano. Então, eu acho que só nessas 3 releituras eu já compensei um pouco o lado dos desinformados e dos equivocados. E não me canso de ler, porque é um livro onde tem tudo. E concordo com você com relação a essa coisa da posição política de Ariano, porque Ariano, acima de tudo, ele é como ele próprio gostava de dizer, um transfigurador do real. Ele transfigura pela poesia cósmica daquela angústia terrível de Quaderna, de procurar um sentido para a vida humana, naquele sertão onde nós somos carrapatos no pelo da onça do mundo. E transfigura também pelo riso, transfigura também pela sátira, pela maneira de pegar essas coisas, esses tipos populares, esses tipos de rua que nós aqui nordestinos conhecemos tão de perto, vemos o quanto aquilo é verdadeiro. Ariano colocando frases, falas, discussões ideológicas na boca desses personagens, escrevendo do jeito que o nordestino fala, coisa que poucos escritores, até nordestinos, conseguiram tanto quanto ele. Colocar isso com aquela verve, com aquela coisa. Eu brincava às vezes com ele, eu dizia: Ariano, eu acho que o Romance da Pedra do Reino é o livro com mais pontos de exclamação na história da literatura brasileira, porque toda frase dos personagens tem um ponto de exclamação. O que é esse ponto de exclamação? É a voz de Ariano, que é sempre uma voz que se alteia, é sempre uma voz que está dizendo e dizendo alto, para todo mundo ficar sabendo, para ninguém, ele não está cochichando pelos cantos de parede. Ariano ergueu-se contra o governo militar. Carlos Newton acabou de dar uma explicação cabal nesse hiato de 30 anos que separa a ação da Pedra do Reino e o momento político que o Brasil estava vivendo. Um livro que foi concluído em 1970, ou seja, no ponto mais alto, eu diria, da repressão política aqui no Brasil. E Ariano, usando dessa transfiguração crítica, dessa transfiguração satírica e de tudo mais, colocou uma série de questões políticas que são importantíssimas até hoje, cuja importância não se esgotou até hoje. Eu diria então que quando nós, por exemplo, no caso, eu e a Adriana trabalhamos em adaptações da obra de Ariano, ela pode até falar depois sobre a coisa do Alto da Compadecida, que eu fiquei com muita inveja quando vi que vocês estavam adaptando, e que eu disse: rapaz, isso seria uma delícia. Não só porque o Alto da Compadecida tem uma significação sentimental para mim, mas porque é desse tamanhinho. E a Pedra do Reino, para você adaptar esse catatal aí, foram muitos e muitos meses de luta. Está aqui Dantas Suassuna, que testemunhou tudo isso e viu o quanto a gente esquentou a cabeça, suou e embranqueceu o cabelo para fazer tudo isso caber num pequenino espaço de uma minissérie. Eu acho que nem nessas macroséries que passam hoje na TV a cabo, de 7 ou 8 temporadas, cada um com 8 ou 10 episódios, talvez um formato desse fizesse juiz ao tamanho e à densidade e à complexidade da Pedra do Reino. Eu queria fazer uma pergunta mais geral, que é: vocês que são criadores, vocês têm uma densidade dramatúrgica muito grande na obra de cada um, né? Como isso encontra a obra de Ariano? A partir da dramaturgia interna de vocês mesmos. Por exemplo, a Adriana escreve, mas ela tem uma coisa muito boa, que é um humor que parece que torna parente todos nós, né? É como se o humor fosse uma espécie de sal que impede que apodreça o discurso em doutrina. O humor salva um pouco essa coisa, né?
o Braulio tem isso também muito bem. Eu queria saber como é que fica na obra de vocês esse encontro com esse saldo de Ariano. Sim, no meu caso, apesar de eu ser carioca, nunca imaginei vir morar em Recife e me tornar pernambucana, como eu me tornei. Mas a minha obra é evidente que uma inspiração claríssima, que em 98 eu, o Guel e o João trabalhamos na adaptação do Alto para a televisão, que depois virou cinema. E assim, o grande mérito dessa adaptação, que eu acho que popularizou, né, o Alto, foi o sucesso que foi, o grande mérito é do Guel. O Guel tinha isso na cabeça, ele tinha isso em mente, tinha aquela coisa que o pai do Guel era vizinho do Ariano, e eu acho que o Guel, desde sempre, eu acho que ele olhava para o outro lado da rua com aquela admiração, né? E quando ele veio com essa ideia de vamos adaptar o Alto da Compadecida, puxa vida, como seria bom a gente ter tido o Braulio na nossa equipe, né? O Guel chamou eu e o João, eu não sou pernambucana, mas eu sei falar essa língua, né? Eu conheço já vim para Recife com 11 anos. E, puxa vida, foi um mergulho, não só na obra de Ariano, porque ali na adaptação do Alto da Compadecida tem personagens do Torturas do Coração, tem o Santo e a Porca, tá ali dentro, e mais, assim, e isso tudo eu devo ao Guel, toda essa pouca sabedoria que eu tenho do trabalho de Ariano, mas o Guel me entregava, assim, as fontes que eu devia beber, não só da obra de Ariano, como também de onde Ariano bebeu, né? Então a gente leu muito os trovadores e século XVII, e Lazarilho de Tormes, e Caldeirão de la Barca, e inclusive na adaptação do Alto tem uma, você vai me ajudar, você que é inteligente, eu sou burra, tem uma cena com a padeiro e a mulher do padeiro, uma cena de adultério lá, em que ele se esconde dentro de um poço. E não, é dentro de um poço. E aí a mulher do padeiro finge que... Eu sei que no final ele fica dentro desse poço. Isso, se não me engano, vem do Decameron. Mas na adaptação é no armário. Mas tem num barril, do lado de fora de casa também. A adaptação. Talvez não tenha ido para o cinema, mas tinha na televisão. Porque essa adaptação foi feita assim. Primeiro a gente fez os 4 episódios que passaram na televisão e depois, né? Bom, mas assim, depois eu até posso falar mais sobre essa adaptação, porque foi uma coisa tão feliz na minha vida. E depois eu tive a graça de, depois que a gente adaptou, fez todo o trabalho, a gente estava em Porto de Galinhas, as 2 famílias, eu, o João, as crianças, o Guel e as crianças, e a Luísa, o filho, todo mundo ali, e assistiu na televisão, porque, se não me engano, passou no comecinho de janeiro de 99, a minissérie. E a gente ficou muito feliz com o resultado, e logo o Guel soube notícias da Globo, e Ibope foi legal, e as pessoas começaram a ligar para perguntar coisas e tal. Mas a gente não tinha noção do sucesso que aquilo tinha sido. E aí, quando a gente veio para Recife, de Porto, lá pelo final de janeiro, lá para o dia 15 de janeiro, sei lá o quê, para voltar para o Rio, eu me lembro que eu fui ao shopping e todas as televisões de todas as lojas de eletrodomésticos estavam passando o Alto da Compadecida. E todas as pessoas que eu conhecia e que eu não conhecia paravam o Guel na rua para falar, né? O seriado foi aquele sucesso que a gente não imaginava que ia ser. E, não por acaso, eu fiquei tão encantada com aquele universo do Ariano, que eu, quando estudava arquitetura, eu também assisti algumas aulas de espetáculos do Ariano, e era aquela coisa que a gente saía de lá querendo que aquilo não acabasse nunca, né? E eu pensava assim, as aulas de espetáculos de Ariano devia passar no céu, né? Assim, para a gente ir andando e vendo, né? Porque era uma coisa tão deliciosa e que abria tanto a cabeça da gente,
ao contrário do que os equivocados querem dizer. Mas em 99 eu escrevi o meu primeiro livro, que se chama Máquina, que é um livro que ele fala toda essa língua da prosódia, né, nordestina e pernambucana, e obviamente inspirado, se não chupado, de Ariano Suassuna. Eu acho que um dos grandes méritos dessa adaptação de Guel, que vocês trabalharem, né, é mostrar, é uma prova de que isso que Ariano chamava de poética armorial não é algo fechado. Porque o grande problema, essa interpretação, isso começou, isso que se repete na imprensa, é uma poética fechada, isso começou com Décio de Almeida Prado, tenho a impressão. Décio de Almeida Prado era um grande crítico de teatro paulista. E quando Ariano lançou A Compadecida, né, o Auto Compadecida, foi um sucesso. E por conta daquele sucesso, em 57, Ariano começou a ser assediado pelas companhias para escrever. Então, em um ano, ele escreveu 2 peças. No mesmo ano de 57. A Compadecida estreou aqui em 56, em 57 no Rio. Né? É um texto que ele fez em 55. Aí, no mesmo ano, ele escreveu 2 peças, O Santo e a Porca e O Casamento Suspeitoso. Ambas foram montadas, né? Sérgio Cardoso e acho que a outra, Cacilda Becker. Né? Bom, aí os críticos começaram a dizer, Décio começou a dizer, essa poética é muito, essa estética, ele dizia, é muito fechada no romanceiro. Ora, Ariano estava começando a fazer um trabalho do ponto de vista do cômico, né? Porque ele já vinha trabalhando com romanceiro nas tragédias aqui há mais de 10 anos. E ele queria fixar tipos. Isso é próprio de uma poética. Né? Ninguém vai reclamar. Você pega ninguém diz isso da poética de Nelson Rodrigues. Mas toda peça de Nelson Rodrigues tem que ter um adultério, tem que ter aquela classe suburbana. É o recorte de Nelson Rodrigues. Né? As traições, né? Aquelas preocupações com virgindade, etc. Então, Ariano estava preocupado em delimitar o seu universo e mergulhar no seu universo. Agora, então, eu acho que ali Décio cometeu um equívoco, né, quando ele disse que aquela poética é fechada. Por quê? Porque, na verdade, o mergulho que Ariano faz no romanceiro popular é uma porta. O romanceiro popular, para ele, é uma porta aberta para a tradição mediterrânea. Tanto é como você colocou, você tem lá, por exemplo, aquele trecho da tira de couro de Chicó, aquilo ali é de Shakespeare, né? É do Mercador de Veneza. Então, eu acho que vocês foram muito felizes nessa adaptação, porque vocês fizeram a sintonia, mostraram como essa tradição está presente no universo. E eu gostei, por exemplo, uma vez ele disse que sentiu a falta do palhaço. Sim. Que existiam nas 2 primeiras versões. Sim. E eu até disse, Ariano, olha, eu acho que aí o pessoal quis exatamente mostrar que além da estética circense, você tem também a herança, a herança da sua poética está vinculada a essa tradição mediterrânea. Sim. Então o universo, o romanceiro popular nordestino é de uma riqueza inesgotável se ele fosse trabalhar só aqui no Brasil. Mas a partir do momento que ele faz uma ponte de ligação com a tradição mediterrânica, entra tudo. Sim. E você falou em Grécia aí, é exatamente por isso, porque você está trabalhando com poéticas da voz que vem da antiguidade. Aí o pessoal fica dizendo aqui, é medievalizante. É um negócio, é de uma tolice tão grande, porque ficam dizendo isso, o romance da Pedra do Reino é um romance eu nunca entendi o que é um romance medievalizante, mas eles vivem dizendo no jornal, é um romance medievalizante. Para levar a gente de volta para a Idade Média. Mas eu acho que mas na verdade a oralidade é anterior à Idade Média. Sim. Aquela história da bexiga que João Grilo coloca, aquilo ali está numa novela da época de Alexandre, uma novela helenística, exatamente daquela maneira. Quer dizer, Ariano conheceu no cordel, mas o cordel é uma porta aberta para a tradição. É isso que eles não percebem. E tudo isso que se fala do fechado, que fecha, é um testemunho que eu queria dar aqui, porque foi exatamente como aconteceu. Na hora que o Guel foi falar com o Ariano e propor a adaptação, e ele disse, mas veja bem, Ariano, eu vou trazer coisas, porque o Guel tem uma coisa, o Guel tem uma teoria que, em parte, eu até concordo com ele. Na televisão, principalmente, né, uma história tem que ter um romance para o público querer acompanhar e tal. E no Alto não tinha nenhuma história de amor, né, na peça.
E aí, na adaptação, o Guel inventou o personagem da Rosinha, que se apaixona, né, pelo Chicó e tal, mas que, de certa forma, é inspirado no personagem da Marieta. Exatamente. Mas o Ariano disse assim: Guel, você pode fazer o que quiser com a minha obra. E eu só quero ver pronto. O Vicentão e o Vicentão e o Cabo Rosinha lá também são da também são do exatamente. Por isso que eu achei interessante, você faz um mergulho não só no universo de Ariano, mas na tradição. Sim, sim. Né? Eu só queria lembrar uma coisa também, para corroborar o que você está dizendo. Não há em arte Imaculada Conceição. Ninguém concebe do nada. Sempre um criador recebe, processa e transmite. Quer dizer, toda a literatura, toda a arte, de modo geral, vem desse retrabalhar e tudo mais. Portanto, a melhor maneira de você reverenciar a tradição é você transfigurá-la e passar adiante. Tal. E Ariano faz... Essa opinião de Décio está no livro chamado Teatro Moderno Brasileiro. Eu acho que ele tinha uma... eu acho que ele não gostava muito do teatro. Ele dizia que era um grande teatro, Ariano era um grande... ele gostava muito dos diálogos, mas ele gostava muito do teatro de Jorge de Andrade, que inclusive era de São Paulo, e parece que tinha um parentesco com ele. Ele gostava muito de teatro de Jorge. E na época se discutia qual é o melhor teatro, né? O de Jorge de Andrade, é o de Ariano, né? Porque eram os dois que faziam o teatro, digamos assim, de uma origem mais rural. Porque o que Jorge de Andrade vai fazer em relação a São Paulo, a decadência do café, etc., Ariano não faz isso aqui em relação ao açúcar, claro, mas tem alguma coisa nesse sentido. A moratória e tal. Aí, eu acho que Décio é que começa com essa história, e as pessoas leem isso e não interpretam isso que Décio falou, mas Décio falou no primeiro momento, porque aquele livro de Décio é um livro a partir de peças que ele assistiu, é uma crítica de primeira hora. Tanto é que Sábato, que foi discípulo de Décio, entrou nesse caminho no início, e depois Sábato vai escrever, quando Ariano lança a Pena e a Lei, Sábato escreve um texto primoroso, súmula do teatro brasileiro. Ele já tem uma outra visão. Mais aberta. Se você comparar o texto que Sábato escreve sobre a Compadecida com o que ele escreve sobre a Pena e a Lei, aí é um negócio assim, dá água para o vinho. Entendeu? Agora, eu quero defender meu cliente. O problema do Décio é que ele é professor. E professor, perdoai, tem uma tendência a pensar por categorias. Pensar quase didaticamente. E aí aquela coisa de escola vira doutrina. Lascou tudo. Quer dizer, quando você pensa em termos de escola fechada, aí a estética de Ariano parecia limitada. Aqui, datada e tudo mais. Aí. Quer dizer que essa geração que tem mais sorte do que a nossa, lá onde nós víamos distinção, eles estão vendo conexões. E por isso são obrigados moralmente a serem muito mais inteligentes que nós. Porque é essa conexão que vai fazer a compreensão do cotidiano mais complexo. Uma das coisas difíceis e de muita responsabilidade numa adaptação da literatura ou do teatro para o cinema e a televisão é o fato da gente saber que para cada pessoa que leu o livro original, você vai ter assim 10 mil que vão ver a adaptação. Então, e nós sabemos, por nossa experiência, pelo nosso conhecimento das coisas, que muitas dessas pessoas, pelo fato de terem visto o filme ou a série que a gente escreveu, vai se sentir desobrigado de ler o livro. Isso acontece o tempo inteiro, principalmente com uma obra dessas dimensões. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a essência do espírito do livro, com a voz narrativa, porque todo livro tem uma voz que conta aquela história, e essa voz em si já exprime uma visão do mundo, já exprime uma atitude do escritor diante do mundo, mais do que com os pequenos episódios ou com os pequenos detalhes assim, de armação interna da estrutura. Então se critica muitas vezes que a gente faz a adaptação, então aparece um personagem que num certo momento participa de uma cena, depois de outra, depois de outra. No livro original, essas 3 cenas eram vividas por 3 personagens diferentes. Mas a gente teve que juntar esses 3 personagens e colocar num só, porque não podia ficar enchendo a tela de atores e enchendo a cabeça do espectador de nomes e assim por diante. Essas liberdades que a gente toma são uma espécie assim de desmantelamento de pequenos pontos da estrutura para ser fiel à voz e ser fiel ao espírito. E que é quase obrigatório, né? Porque assim, eu me lembro que quando o Guel, na primeira reunião, o Guel falou assim,
Na peça tinha o padre, o bispo, o sacristão, e o Guel disse assim, não, vamos fazer só o padre e o bispo. E aqui tinha um bando de cangaceiros, e o Guel disse, vamos fazer o líder do cangaceiro, que vai ser o Nanini. E tem uma história até engraçada sobre isso, porque, e aí assim escrevemos, né? O padre e o bispo, que Rogério Cardoso e Lima Duarte viveram lindamente, e o Nanini era o cangaceiro, o chefe dos cangaceiros. Mas, em algum momento, a gente sentiu a necessidade do cangaceiro ter uma orelha, que é como a gente chama, assim, alguém que ouça e com quem ele fale, né? Então, criou-se um personagem que era o ajudante do cangaceiro. E aí escrevemos e tal, mas era apenas um personagem, assim, muito, né? Não tinha nenhuma importância o ajudante do cangaceiro. E aí, quando foi assim, uma semana antes da gravação, o Guel me ligou e disse assim, Adriana, a gente tá lascado, porque eu chamei o Kiki Dias para fazer o ajudante do cangaceiro e ele topou. E agora a gente tem que inventar um personagem bom para ele, porque o personagem está muito ruim. E eu já estou preparando aqui, ele já está bem lá fazendo a produção, enfim. Então tu pensa aí num personagem bom, porque eu não posso dar um personagem ruim para esse ator, não. E aí eu fiquei, disse, caramba, e agora o que é que eu vou fazer? Bom, vou pensar num personagem bom. E aí eu inventei aquela história, que foi a única invenção minha, assim, de invenção mesmo, né? Além do trabalho que era aquela delícia de estar ali com a Ariano, que é o cara que mata, mas não gosta de matar. Sim, exato. Né? Que ele diz assim, vou matar, mas não gosto, né? Que trouxe uma graça para o personagem do Kiki Dias, né? Enfim, são essas coisas que, assim, que muitas vezes na adaptação, a televisão, né, obriga a gente, o cinema, né? Eu tenho um amigo roteirista que é muito engraçado, e ele diz, toda vez que está adaptando algum romance, alguma coisa assim, aí ele diz que tem uma hora que ele coça a cabeça assim, aí diz, esse livro está muito incompleto. E é um pouco isso, porque você sente que na nova estruturação que está sendo dada, é preciso um certo recheio, é preciso às vezes um personagem, um episódio, é preciso às vezes uma cena que resuma tudo uma coisa que no romance, às vezes, o autor passa 40, 50 páginas explicando uma situação, explicando a origem de uma família, a história de uma família, isso tem muito aí na Pedra do Reino. E você não pode botar um locutor dizendo isso. Não pode, exatamente. Você tem que criar uma cena onde, às vezes, até num diálogo rápido, de 2 ou 3 minutos de 2 personagens, você resume essas 30 ou 40 falas. E quando você corta, principalmente, quando a gente foi fazer A Farsa da Boa Preguiça, que Luiz Fernando me chamou, vamos fazer, eu digo, vamos. Aí eu aceitei logo de cara e depois fui procurar na estante A Farsa da Boa Preguiça, que eu tinha as peças lá e não me lembrava de ter lido. É a peça mais longa de Ariano. É a peça, uma peça de 3 atos, se eu não me engano. Tudo em verso, né? Eu saí pegando assim as folhas juntinhas assim e comparando. É a peça mais longa de Ariano e é a peça que ele mais gostava. Eu já vi Ariano várias vezes dizer em entrevistas que era a peça preferida. Eu disse, eu não sei porque é que o pessoal gosta tanto do Alto da Compadecida, porque minha melhor peça é A Farsa. Aí, quando eu me toquei da enormidade do problema, aí eu disse para Luiz Fernando, a gente tem que ir em Recife para Ariano dizer o que é que pode ser cortado. E foi uma coisa muito interessante, porque a gente chegou, ficamos uma tarde inteira conversando com Ariano, explicando como é que ia ser. Aí ele foi lá dentro, a gente saiu, ele xerocou o livro, pegou aquele monte de folha xerocada e passou um fim de semana inteiro com tesoura e cola polar, passando por dentro do livro, cortando coisas assim. Aí Luiz Fernando disse, bom, então eu digo, Luiz, quem tem que cortar é ele, rapaz, o livro é dele, eu não vou chegar e cortar o livro do homem assim, a revelia do autor, entende? Deixa ele cortar, depois a gente costura. Porque a adaptação é isso, é um trabalho de corte e costura. Você vai tirando tudo que não pode entrar, aí pega o restante, dá uma nova reordenação e depois tem que sair tapando aqueles buracos. E às vezes dá uma pena danada, né? Sim. Eu só quero lembrar, quero voltar às minhas cabras. A questão do gosto, não é? Das cabras. Não é questão de gosto, a adaptação. Primeiro, a palavra adaptação é uma palavra infeliz semanticamente. Não é uma questão de gosto, passar do livro para a tela. É uma questão de olhar. É uma outra visão.
E o criador, no caso de vocês três, vocês não vão criar sem serem sacrílegos. Vocês têm que tocar no objeto sagrado, mas não podem respeitar, porque se você quiser transpor tal qual, é interessante, mas não é grande arte. Agora, justamente o artista em vocês, cada artista vai ser um pouco sacrílego em tocar e transcriar. Ô, João, isso é interessante agora, desde que não haja a deturpação, né? Porque, veja, isso aconteceu muito em teatro, nas adaptações de Ariano para teatro, em outros países. Se você pega o Alta Compadecida. Tem duas histórias que são muito engraçadas. Ele só conhecia isso depois, obviamente. Mas tem uma adaptação na Espanha para montagem, palco, que depois virou livro. Eu até tenho essa edição, de José Maria Pemán, que era um sujeito ligado a Franco. Entendeu? Ele era um sujeito ligado a Franco, um homem de extrema direita, ortodoxo. Aí o que é que ele faz? Quando ele chega, ele faz a adaptação, aí ele tira o bispo. Vocês tiraram só o sacristão, mas não... Ele tira o bispo, porque disse que o bispo não podia se comprometer com o negócio daquele. Aí ele manda um secretário. Aí na peça, você vai ler a peça, aí tem assim, os personagens, tem secretário do bispo. Aí você não entende, secretário, e não tem o bispo. Aí quando você vai ler, aí o palhaço ainda diz assim, olha, o bispo não veio porque o bispo não concorda com... O bispo é um homem de moral. Mas para você ver a irreverência de Ariano, né? A coragem, né? E a falta de coragem, né? de assumir, né? Pois é, isso aí é a edição essa é a edição, uma das montagens do Alto Compadecido na Espanha, porque ela teve na Espanha mais de uma tradução, né? Teve um, acho que foi marido de Maria Teresa, Henrique Lopes, né? Acho que ele fez uma tradução também, não sei se chegou a ser montada. Essa foi editada em livro. Veja que doidice. Tem uma outra história muito engraçada, aconteceu na Venezuela. Na Venezuela, não chegou a ser editado em livro, mas na Venezuela aconteceu o seguinte, um sujeito lá, um dramaturgo chamado Cabrujas, Inácio Sanches o Merrias Cabrujas, ele era Inácio Cabrujas. Ele traduziu a peça e colocou lá em cartaz, aí colocou assim, tradução, Ariano Suassuna no Alto Compadecido El Testamento del Perro, tradução de Cabrujas. Aí fez um sucesso danado. Aí na segunda temporada ele colocou Cabrujas, baseado numa anedota de Ariano Suassuna. Aí na terceira ele tirou, Ariano foi tirando. Foi se apossando. Foi um problema, inclusive, diplomático, porque na época o diplomático que estava lá, Nestor, eu conhecia ele morava em Natal, o Nestor Santos Lima, foi quem denunciou. E Ariano soube através desse embaixador. Porque o camarada foi fazendo isso, foi tirando Ariano, e a peça era saudada na Venezuela pelos jornais. Assim, nasce o verdadeiro teatro venezuelano, o grande teatro da Venezuela. Porque o personagem João Grilo era um homem que expressava a nacionalidade venezuelana. Aí veja a ligação, por outro lado, porque quando eu disse que era uma porta, o romanceiro era uma porta para a tradição, eu ainda fui incompleto. É uma porta para a tradição, e para o diálogo com as artes, com a arte popular dos países do terceiro mundo. Isso ele depois Ariano vai reconhecer isso depois, porque a estética armorial ele vai construindo. Às vezes os críticos leem apenas aquele livrinho, O Movimento Armorial, que ele lançou em 74, que já era uma coletânea de artigos que ele publicava aqui no Jornal da Semana, etc. Mas ele continuou, a estética armorial ela foi se ampliando, a visão dele foi ampliando nesse sentido. Então ele na década de 70, final já, e na década de 80, ele já é muito preocupado com essa ligação com os povos do terceiro mundo, com a arte popular dos povos do terceiro mundo. E aí você vê que a prova é isso. O João Grilo aqui era um homem muito parecido com o homem do povo da Venezuela. Essas duas existem, é uma coisa interessante. Essas traduções foram feitas e foram editadas. Há deturpações, né? Há adaptações e há deturpações. Às vezes o camarada, por uma questão... A mesma coisa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos saiu uma edição do Alto Compadecida não sei se você conhece, uma edição da Universidade da Califórnia. E lá o tradutor tirou. Quando o Cristo diz assim, o Manuel diz assim, você pensa que eu sou americano? Para ter preconceito de raça, ele corta. Aí ele coloca, você pensa que eu tenho algum preconceito de raça? Ele diz lá no inglês. Né? As pessoas às vezes têm medo, né, de assumir algumas coisas, né? E a Ariano não tinha, a Ariano era muito, né? Sim. Tanto é que quando o Alto Compadecida ele foi criticado tanto pela ala da extrema direita da igreja, né, como comunista, e foi criticado pelos comunistas como reacionário, com o Alto Compadecida na década de 50.
Eu queria fazer um comentário sobre a adaptação da Pedra do Reino, de Luiz Fernando Carvalho, que eu considero uma obra incompreendida. Foi um trabalho muito intenso. E quando nós começamos a ler o livro, pesquisar o livro, éramos eu, Luiz Fernando Carvalho e Luiz Alberto Abreu, que era o meu colega roteirista. Então, houve um período de meses de leituras intensas e discussões intensas. Então, a primeira ideia que a gente tinha era adaptar o livro inteiro, mas aí a gente começou a perceber, isso foi Luiz Fernando que trouxe para a gente, ele disse: eu já tinha lido A Pedra do Reino, mas não tinha lido ainda O Rei Degolado, O Sol da Onça Caetana. Ele disse: ali é o começo da história, aquilo ali vai lá atrás. Ele disse: então vamos incluir também O Rei Degolado. Beleza, o livro era desse tamanho, aí já ficou com outro livro em cima. Mas aí nas primeiras conversas com Ariano, veio à baila As Infâncias de Quaderna. As Infâncias de Quaderna é um livro maravilhoso, um livro sensacional, publicado como O Rei Degolado em folhetins do Diário de Pernambuco, e que Ariano evidentemente tinha tudo recortado, encadernado direitinho, e Ariano mandou fazer uma cópia xerocada de todo o volume, toda a série dos não sei quantos, cento e tantos episódios das Infâncias de Quaderna, e deu para a gente. E com esse presente chegou um grande problema, porque As Infâncias de Quaderna é do tamanho desse livro aí. Se você juntar tudo e publicar, é do tamanho da própria Pedra do Reino. Então, e tudo isso é uma história totalmente interligada. É nas Infâncias de Quaderna que ele conta como Quaderna foi raptado pelos ciganos, viveu entre os ciganos, foi tirado da mão dos ciganos por Antônio Silvino e deixado de volta na fazenda do velho lá, Dom Pedro Garcia Barreto, e assim por diante. Tem a história de como o pai e a mãe de Quaderna se conheceram, de como Quaderna foi concebido, como Quaderna nasceu, como Quaderna estudou no convento de São Francisco, lá da capital da Paraíba e tudo mais. E tem toda a história, principalmente, do coronel, do Antônio Moraes, que é o rival da família de Quaderna. É o grande vilão, e o Antônio Moraes, que algumas pessoas pensam que é coincidência, não acho coincidência, é o mesmo Antônio Moraes, o coronel Antônio Moraes, do Alto da Compadecida. É proposital. É proposital. Porque né? tanto é que na obra, nesse último romance que ele escreveu, a ideia dele era unificar tudo. Tanto é que nas versões mais recentes da Pedra do Reino, que começaram a sair de 2004 para cá, ele pegou, tirou, mudou o nome de dois personagens que estão aqui, Piolho e Adalto, que são os ajudantes de Quaderna, e ele colocou João Grilo e Chicó. Na verdade, ele estava costurando, ele estava fazendo pequenas alterações na sua obra, para toda ela compor isso que ele chamava a Ilumiara. Entende? Então, você pega as edições, quando você faz o cotejamento com os textos mais antigos, você vê essas alterações. Às vezes são mínimas. Por exemplo, Uma Mulher Vestida de Sol, a primeira peça dele. Essa peça ficou anos inédita, não foi montada, até que Luiz Fernando Carvalho fez a primeira adaptação, né, em 94. E existia uma edição pela editora universitária de 64, uma edição da Uma Mulher Vestida de Sol. Aqui você encontra no mercado agora da José Olímpio, já tem alterações. Por exemplo, quando Francisco foge, ele passa um tempo fora, lembro, e volta. Ele estava onde? Num circo, nessa versão mais nova. Porque é o próprio circo do Quaderna que sai. Percebe? Ele ia unificar tudo. Por isso que ele dizia que a Ilumiara, o romance que ele estava querendo finalizando, você ia poder vislumbrar. É um negócio muito grandioso, assim. É como se você tivesse um painel gigantesco e você percebe como é a Itacoatiara do Ingá. Você chega lá, a Ilumiara é uma coisa mais ou menos assim. Você vê vários, né, e tem uma unidade ali. Então ele queria mostrar que todo o teatro dele, toda a poesia, tinha uma unidade. Percebe? Então é isso que Braulio falou, é importante, porque a Pedra do Reino, que está aqui, é o primeiro volume de uma trilogia que ele pensou. Ele pensou inicialmente em uma trilogia, então eram 3 volumes desse tamanho. Aqui mesmo, dentro da Pedra do Reino, você tem 5 livros, ele subdivide em livros. O segundo volume da trilogia ele chamou História do Rei Degolado, nas Catilhas do Sertão. Ele conseguiu escrever 2 livros. Ele fez Ao Sol da Onça Caetana, As Infâncias de Quaderna, e no terceiro, A Guerra de 12, ele parou. Ele disse que não estava mais gostando do formato, e ele desistiu da trilogia. E estava retomando tudo agora no Romance Novo. Então a Quaderna reaparece no Romance Novo.
toda essa história é costurada, percebe? Então, e aí ele até coisas que vocês usaram, por exemplo, ele incorporou no romance. Por exemplo, o nome no Auto da Compadecida, padeiro não tem nome, é um título, Não, né? Padeiro. A mulher do padeiro não tem nome. E eu acho que foi vocês que colocaram Eurico, e no romance ele coloca Eurico e como é o nome dela? Como era o nome dela, meu Deus? Esqueci. Dorinha. Aí ele coloca lá. Entendeu? Sim. Então ele acabou usando essa ideia e já colocou. Mas uma Obra coisa aberta, né? Uma coisa que me impressionou muito quando eu comecei a estudar para o Ariano, para essa adaptação e a ler Ariano, é o humor de Ariano. E um humor atemporal, um humor que vai além. E aí é uma outra curiosidade também engraçada. Logo depois do trabalho da adaptação, eu sabia dizer cada coisa, assim, isso é de Ariano, não, isso foi ideia do Guel que trouxe de não sei de onde. Não, essa fala aqui fui eu que tinha que costurar, é minha. Eu sabia de cabeça, obviamente agora eu não me lembro mais. Mas aí uma amiga minha, muito amiga, que me conhece muito bem, quando me ligou depois da coisa, disse assim, é muito bom, foi maravilhoso. E tinha uma piada ali que era tua cara, mas assim, eu olhei e vi que era tua aquela piada. Que é, numa das mentiras de Chicó conta que ficou debaixo d'água 4 dias e 4 noites, os peixes, não sei o que lá. E aí, alguém pergunta assim, que mentira, Chicó, e tu não morresse não, foi? Tu ficasse embaixo d'água e tu não morresse não? Aí eu disse, não morri não, mas era uma vontade de fumar. E aí a minha amiga disse, isso é a tua cara, eu vi logo que era teu. Eu disse, não, isso é de Ariano. Quando ele estava pescando na Amazônia. Exatamente. Fica amarrado na jangada. Tem uma outra coisa também, finalizando só essa parte referente à Pedra do Reino, que nós tínhamos ideia no início de fazer um grande seriado épico, contudo, de ir para a Pedra do Reino, de Belmonte. Entende? Isso discutimos muitas vezes com o Luiz Fernando, inclusive a logística de fazer isso para filmar os fanáticos da Pedra do Reino. O avô de Quaderna, o execrável, o bisavô de Quaderna, o execrável. O massacre que eles fizeram lá das mulheres e das crianças e dessa coisa toda, tudo isso ia aparecer no filme. Só que chegou a um momento, porque quando você trabalha em cinema e televisão, uma coisa é a viagem ao redor do meu quarto, que é o trabalho do roteirista. Quando você chega na mesa de reunião, que vai entrar o pessoal da produção, o pessoal da logística, o pessoal que vai realmente concretizar aquilo, aí a mesa de reunião é assim, uma mesa de reunião para 12 ou 15 pessoas, e tem uma tesoura bem grande do tamanho da mesa, entende? Porque eles começam a cortar o que a gente escreveu. É a voz da realidade, muitas vezes é a voz do lucro, muitas vezes é a voz da ganância, vamos ganhar mais dinheiro, vamos fazer uma coisa mais assim, mais assada, mas às vezes é também a voz da sensatez, porque a gente quer botar tudo e não pode botar tudo. Então chegou um momento que nós ficamos conversando e Luiz Fernando disse, então é o seguinte, vamos tirar as infâncias de Quaderna, vamos tirar o Rei Degolado, vamos fazer o livro. Não são 5 episódios, eles vão ser os 5 livros que tem dentro do romance. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. Vai ser desse jeito, a gente vai... Aí, uma das teorias que eu defendi era dizer o seguinte, eu disse, Luiz, a história é toda cheia de redemoinhos, né? Inclusive a brincadeira da gente, porque o nome real desse livro é Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue de Vai e Volta. Então existem várias interpretações para essa expressão. Uma dessas interpretações é que o príncipe que vai e volta é como o Dom Sebastião, que desaparece e reaparece. O Dom Sebastião que sumiu e que volta um dia para redimir o seu povo e tal, e tal, e tal. Mas a brincadeira da gente é dizer, é o príncipe do sangue de vai e volta, porque Quaderna contando a história, ele vai e volta. Ele vai e volta. Ele está em 1938, aí desce para 1935, aí vai uma semana na frente, aí fala aí tem 100 páginas do livro, que é só um século atrás contando a história dos fanáticos, aí ele volta para o dia da cavalhada. Então existe uma completa falta de linearidade narrativa dentro do romance. Aí a minha proposta era desenrolar tudo e contar de A a Z.
Aí Luiz Fernando dizia assim, isso seria possível se nós tivéssemos uma estrutura e principalmente um tempo muito maior para poder contar tudo bem direitinho. Eles vão fazer do jeito que é o livro. Tornou-se uma obra, eu acho, muito difícil de compreender para quem não leu o livro. Eu tenho inúmeros amigos que são fãs de Ariano, que teriam todos os motivos para gostar da série e não gostaram da série, porque disseram, eu não entendi direito. Quem é aquele cara que entra de repente e faz tal coisa? Por que foi que eles estavam de repente naquele lugar e não sei o que lá? Quem é aquela turma que não sei o que, não sei o que? Mas aí o Luiz, que teve uma amizade muito próxima e muito respeitosa com Ariano, ele dizia assim, vamos ficar fiéis não às peripécias em si do romance, vamos ficar fiéis ao sopro épico do romance, a mente de Quaderna, que é essa mente meio tumultuada, confusa e cheia de idas e vindas, querendo ajustar contas com a sua própria condição plebeia e com a sua própria ambição de ser o maior gênio da literatura brasileira e universal. Eles, vamos filmar o livro do jeito que o livro está aí. E se vocês forem pegar o DVD da Pedra do Reino, assistir o primeiro episódio e ler o primeiro livro do romance, está tudo lá. Assiste o segundo episódio e lê o livro 2 do romance, está tudo lá. Do jeito que está aí, foi colocado. Eu acho, em primeiro lugar, que é uma obra para ser vista no cinema. Como eu vi depois no cinema, com aquela tela grande lá do cinema lá do Rio de Janeiro, com o som Dolby, onde você vê naquelas cenas de multidão, de muita gente falando e discutindo ao mesmo tempo, você ouve a voz de todos os personagens, você se sente no meio da multidão. A televisão não passa isso. A televisão tem uma telinha desse tamanho, aquele som furreca que a gente escuta na casa da gente, por melhor que seja o som da casa da gente, não se compara ao som Dolby de um cinema profissional. Então eu acho que é uma obra que tem os seus defeitos, sim, tem as suas limitações, pode ter os seus equívocos, pode ter as coisas que não tentou fazer e não conseguiu, mas é uma obra que eu acho que vai ser avaliada de maneira um pouco mais positiva no futuro, quando as pessoas lerem o livro e verem a minissérie numa grande sala. Ô Braulio, deixa eu só fazer um comentário, assim, como espectador, porque eu realmente estava muito ansioso para ver, né? A gente conversou muito, inclusive por e-mail, né? Na época da adaptação, você me mostrava coisas. Eu sou mais um que toda vez que tinha dúvida ia perguntar a Carlos Nilton. Agora veja, aí eu estava na expectativa, porque isso aí foi depois, porque o roteiro não era assim, né? Quando você me mostrava, era exatamente ele mais linear. A grande dificuldade é a seguinte, eu lembro, quando eu li pela primeira vez A Pedra do Reino, eu era aluno de Ariano, de estética lá, em arquitetura. E me encantei, conheci Ariano pessoalmente, como aluno dele aos 17 anos de idade. E me encantei com o professor, com a aula, aquilo, né? Eu entrei no curso de arquitetura sem saber por que eu estava ali, na verdade, eu não sabia. Eu desenhava bem, eu desenho relativamente bem a mão livre, aí uma amiga minha faz arquitetura, aí eu fui, na verdade, fui fazer, eu não sabia o que queria fazer. Aí quando cheguei ali, estava completamente, né, perdido naquele centro de arte, que por si só já é labiríntico, né, estava completamente perdido. E na primeira semana eu tive aula com Ariano. Ariano era professor de estética, chegava lá, não andava de automóvel, chegava de ônibus, né, de alpercata. E aí eu me lembrei que eu já tinha visto o Ariano uma vez, quando eu fui aluno aqui do Colégio Contato, e o Colégio Contato fez uma montagem estudantil do Alta Compadecida, muito boa, por sinal, quem fez o Tuca Andrade, né? Então, Lívia Falcão. Isso, então eu estava na plateia, naquele dia eu era estudante do segundo ano, e Ariano sentou assim na minha frente, só que eu não sabia quem era, e na hora eles falaram, e Ariano se levantou, e depois eu conheci 2 anos depois. Pois bem, aí eu comecei a ler o Romance da Pedra do Reino. A grande dificuldade é porque, é como você disse, é um romance caleidoscópio. Ele precisa de um leitor maduro. Eu tive dificuldade. Eu, quando entrei na universidade aos 17 anos, eu tinha pouca leitura em termos de literatura. Porque eu fui um estudante de classe média, na época de um ensino tecnicista. Tirava boas notas, mas fui condicionado para o vestibular. Eu, quando entrei na universidade de arquitetura, eu acho que eu não tinha lido nem 20 livros na minha vida. E a Ariano foi quem mudou isso em mim, porque eu comecei a perceber pelas aulas como eu tinha, né, como não tinha noção de nada, né, de nada. Aí comecei a ler e tive dificuldades justamente porque é um romance caleidoscópico. Só que o leitor, ele para e volta.
Aí tira dúvida. Aí volta. Na televisão, quando começou a jogar todo dia o primeiro episódio, você não podia voltar, só se você tivesse gravado. Aí no segundo, no terceiro, o pessoal ficou louco. Tanto é que a audiência foi uma das menores. Realmente, eu entendo o público. Realmente, desse ponto de vista, ele não foi, não tinha como você, nessa opção que ele fez, não tinha. Olha, eu quando assisti, eu já tinha lido, você imagina quantas vezes eu li a Pedra do Reino. E aí, às vezes eu parava, eu tinha dificuldade. Você imagina o sujeito que nunca leu a Pedra do Reino. Né? Não é como o Autocompadecida, que é fácil, né? É muito fácil o Autocompadecida. Eu tenho um amigo na época que era prefeito do interior do Rio Grande do Norte, da menor cidade do Rio Grande do Norte, duas ruas. Ele me ligou e disse, Nilton, rapaz, até os cachaceiros param aqui de tomar cachaça para ver. Isso é impressionante. As bodegas que não tem televisão, nem os cachaceiros. Está todo mundo assistindo Autocompadecida na praça. Nem cachaça mais. É diferente. Né? Aí quem esperava que na Pedra do Reino fosse daquele jeito, aí houve uma decepção por parte do público. Agora, eu reconheço, é uma obra, do ponto de vista pictórico, inclusive, é belíssima, né? Uma obra belíssima. Aquilo ali é uma coisa que eu comprei depois para ficar, porque você às vezes quer assistir. É um espetáculo visual belíssimo. Agora, só entende quem realmente leu e bem a Pedra do Reino. Bom, uma nota bem rápida. Eu até entendo essa posição do Carlos Newton, porque Dante, em determinado momento, quando encontra o Brunetto Latino, e ele diz isso, falando de um mestre. O que faz o mestre? E ele diz, Incenavata doradora come l'uomo se eterna. É alguém que vai te ensinar, pouco a pouco, como o homem se eterniza. E é isso que Ariano fica entre nós eternizado, porque um aluno desse pudera, né? Mas vamos voltar para ver agora o segundo momento, que é o momento melhor desses encontros, que é o encontro com o público. Então, temos umas questões que eu quero, no primeiro momento, ler, pelo menos, que é, para o público que só procura adaptação, é difícil manter a fidelidade da obra para que esse público tenha uma boa compreensão? É uma pergunta. A outra, que vai mais ou menos no mesmo sentido, pergunta para Braulio e Adriano. Para vocês que fizeram a adaptação dos livros de Ariano, qual a opinião de vocês sobre a famosa frase de alguns leitores do livro quando assistem o filme? O livro é melhor que o filme? O livro é sempre melhor do que um filme. Qualquer. Por quê? Em parte, por isso que Carlos acabou de falar, porque no livro você pode voltar, você pode parar, você pode interromper a leitura para checar uma informação e depois volta à leitura. E no filme você está sendo arrastado pelo filme. É o tempo do filme, é aquele tempo que o filme o tempo do filme é uma locomotiva que sai puxando você. Hoje nós temos até eu não diria um cancelamento disso, mas uma atenuação disso pelo fato do DVD. No DVD você pode parar, voltar, adiantar e congelar uma imagem, tal, e assim por diante. Mas mesmo assim, o filme exige muito mais que você mergulhe naquela sucessão de cenas do que o livro. Eu sempre tenho a sensação no filme que quando a imagem começa a rolar, é até meio que um desaforo ou um pecado, você ficar parando aquele fluxo que foi concebido. Eu sempre vejo a adaptação para o cinema, para a televisão, até para o teatro também, de uma obra literária, de um romance e tal, como uma forma de mostrar para um grande número de pessoas aquela história. Sim. E dizer assim, quando terminou, gostaram? Pois vão lá na fonte. A fonte é melhor do que isso que a gente fez. Eu concordo com o Braulio, acho que o livro sempre é melhor do que o filme, e acho que, por todas as razões que ele falou, e acho que tem uma outra razão. No livro, quando a gente está lendo o livro, o diretor do filme é a gente. É a cabeça da gente. A gente vai lendo aquele livro e vai enxergando as imagens da maneira da gente. E muitas vezes, isso aconteceu comigo algumas vezes, assim, eu já tinha dirigido o filme do livro na minha cabeça, e quando eu fui ver o filme, eu disse, não, está diferente. Não era assim o meu filme, não. O meu filme era diferente, né? E eu acho que é mais uma razão. Sim. Agora, só para entrar no coro dos contrários, às vezes tem filmes magníficos feitos sobre textos medíocres.
E os filmes são, às vezes, muito, muito bons e, bom, os textos são infinitamente menores, mas só para mostrar que são duas escritas completamente diferentes. São duas linguagens tão Comparar é ser injusto. Eu acho que vai depender do livro, né? Do romance. Sim. Por exemplo, os americanos, os norte-americanos, eles têm um tipo de romance que eles fazem, best-sellers, eles já fazem aquilo ali pensando num filme. Exatamente, isso está cada vez mais moderno. Então você pega, aí você às vezes tem um tipo de literatura que não interessa como texto, interessa pela trama. Vou dar um exemplo disso que Lorival coloca, que eu concordo. E não estou discordando de vocês não, porque um grande romance é uma coisa, porque ele tem a... Mas você pega, por exemplo, eu sou louco por aquela trilogia, O Poderoso Chefão, no cinema. Eu acho aquilo ali um negócio, né? Aquilo ali para mim é um negócio impressionante. Remove aquilo ali me faz pensar em tragédia grega, né? Nas categorias aristotélicas. Enquanto cinema é um negócio primoroso. Aí eu fui pro livro de Mário Puzo e é fraco. O romance de Mário Puzo, porque é só o diálogo, é como se você estivesse pensando no filme. O filme é muito melhor do que o romance de Mário Puzo. O romance de Mário Puzo eu li uma vez, o filme eu já vi várias vezes. O filme transfigura o texto. Ali porque é o tipo de romance, né? Qual o tipo de texto. Né? Tem agora uma outra questão, uma outra pergunta que é para Carlos Newton, Deus Pai, que é mais ou menos assim. Não, o Deus Pai sou eu que estou dizendo. Né? Porque ele pergunta, Carlos Newton, você acredita que Ariano partiu realizado com sua contribuição para a literatura brasileira? Olha, todo grande escritor, ele acha que vai conseguir fazer sempre mais, não é? Eu não sei, eu acho que Ariano tinha consciência de que ele contribuiu muito, né? Agora, tinha a ambição de levar à frente essa Ilumiara. Às vezes os jornalistas perguntavam quantos volumes, eu não sei. Era uma obra aberta, né? Se ele vivesse mais 10, 15 anos, aquilo ia crescer muito mais. Mas ele deixou, da maneira como ele deixou o romance, a primeira parte, que ele chamou de O Jumento Sedutor, você já consegue perceber toda a dimensão e como as peças se encaixariam na obra, né? Então eu acho que, do ponto de vista da criação, ele se realizou. E eu acho que ele gostava muito de diferenciar o sucesso do êxito, né? Ele dizia que o sucesso era alguma coisa passageira, você obtém hoje, não. E ele disse que, enquanto escritor, ele sempre procurou, e ele dizia assim, dizem que Ariano não é ambicioso. Eu sou ambicioso enquanto escritor, porque eu ambiciono o êxito, né? E é aquilo que Guerra Junqueiro dizia, o grande crítico é o tempo. É o tempo. Mas quando você pega o Auto da Compadecida, que foi escrito em 1955, por um jovem de 28 anos de idade, aí você vê a grandeza, porque aquilo ali é uma obra-prima do teatro, né? Quem entende de teatro, aquilo ali é um negócio. Você não encontra nada fora do lugar. O texto é a arquitetura, a carpintaria do texto. Todos eles afirmam isso, Sábado, todos os críticos afirmam. O texto é primoroso, porque ele tem aquela... parece que os diálogos saem naturalmente, né? E de repente ele tem uma construção. E aquela grande inversão com a promessa que Chico faz, é uma grande inversão. Aquilo ali, Ariano gostava muito do chamado risível de situações, que ele gostava muito de Bergson. Então ele fazia muito aquilo, a repetição, né? Aquela coisa do Chicó, o riso pela repetição, a interferência, né? O quiprocó, como se chama no teatro, ele fazia muito. Então ele era adepto desse risível de situações. E a inversão. E a grande inversão no final, quando João Grilo acha que escapou e que vai pegar o dinheiro, aí Chicó diz assim, mas eu fiz uma promessa. Mas olha, veja que inversão. O personagem passa a história todinha tramando, consegue enganar até o demônio. Quando chega, passa a perna de todo mundo. Quando ele chega, mas foi para pagar advogado. Veja que coisa. Exatamente. Então a arquitetura é genial. Aí os jovens que assistiram a adaptação de vocês, que não conheciam, não imaginavam nunca que aquilo ali foi escrito em 1955. E as outras também, 57, a PNL 59. Né? Quer dizer, não envelhece. Uma das características mais marcantes da grande obra de arte é que ela não envelhece. Ela não é datada, percebe? Então você vê, 60 anos depois, você parece que foi escrito ontem. Então isso aí já é para mim um sintoma do êxito literário, né? Sim, sim. Se não em todas as peças, mas nas maiores, eu tenho a menor dúvida, porque Ariano escreveu 18 peças de teatro. Claro, né? claro.
a gente percebe que ela é histórica pela linguagem e é transhistórica pelo que contém, pelo que leva adiante. Exatamente. E outra coisa, respeitando o português, porque é uma coisa que eu não gosto nessa transcrição regional. Eu aprendi a não gostar com ele, porque ele também não gostava. Essa coisa de você usar, pega um personagem do povo e escreve errado. Coroné, senhor, eu tenho um abuso disso, essa transcrição. Quando eu abro um livro tem isso, eu já... Sim, sim. Eu não gosto nem de ver, eu tenho um abuso disso tão grande. E o pior é que eu gosto muito de ler sobre cangaço, e tem vários livros sobre cangaceiros, e tem um grande escritor que pesquisa na fonte, que é o Amauri. Quando ele transcreve as entrevistas, o senhor, o coroné, o doutor, tem um abuso. Veja, João Grilo fala um português escorreito. Sim, sim. Você não vê isso em João Grilo, não vê em Chico, e você não sente artificialismo nenhum. Exato. Porque, na verdade, o popular ali está na entonação, está no vocabulário, mas ele escreve em português correto. Sim, né? sim. Correto. Claro, claro. Para Adriana e Braulio. Diante de tantas interferências na obra original e no roteiro, como fica a questão da autoria para vocês? Não entendi bem, da autoria... Eu acho que como fica a questão da autoria? Quem é realmente o autor? Se vocês trabalharam tanto a 6 mãos, enfim... Bom, para mim, sem dúvida, o autor é o Ariano, né, da adaptação que a gente fez. E eu acho que existe como eu falei já, um grande mérito de quem viu naquela obra a possibilidade daquela obra se tornar o que se tornou. E esse enorme sucesso que o Auto da Compadecida, a série, o filme fez, eu acho que o Guel, no fundo, ele via exatamente, ele sabia o tamanho do que ele tinha na mão e o tamanho de onde ele podia chegar. E acho que aí há uma autoria, sim, há uma espécie de autoria, né, que não é da obra, mas que é do feito, né, de dizer, puxa, eu consegui fazer isso. E eu vejo, a minha colaboração e a do João Falcão, como operários daquilo ali, né, daquela transformação. Mas para mim, eu não tenho dúvida, o Auto da Compadecida é do Ariano, assim. E agora, o autor da ideia, quem teve a ideia de transformar aquilo em filme, em seriado, televisão, Guel Arraes, acho que ele é o autor da ideia. Bom, eu acho que o roteirista, o adaptador, ele é um coautor. Agora, um coautor numa situação muito peculiar de obediência ao autor original. Porque, na verdade, a gente não está querendo inventar uma coisa, a gente está querendo pegar algo que já existe e transportar para outra linguagem. Então, eu comparo muito o trabalho de roteirista com o trabalho de tradutor, que é um trabalho que eu faço também. Então, quando eu estou traduzindo um livro, eu pego um romance em inglês e tenho que traduzir para o português, o que eu tenho que fazer é quase uma coisa meio mediúnica de receber o espírito daquele autor e dizer assim, isso que ele contou aqui, se ele falasse português, ele contaria como? Eu não posso mexer na história, eu não posso mexer nos personagens, eu não posso mexer no enredo, os diálogos têm que ser aqueles sim. Se em determinado capítulo tem assim 58 linhas de diálogo, eu tenho que na minha tradução ter 58 linhas de diálogo, eu tenho que seguir passo a passo o autor original. E eu tenho que entender o espírito dele, e eu tenho que captar a voz narrativa dele. Acabaram de sair agora 2 traduções minhas de romances policiais de Raymond Chandler, o grande autor de romance policial lá da Califórnia. Então, no mesmo momento que se eu adapto o Ariano, eu tenho que tentar pensar como o Ariano resolveria aquele problema. Quando eu estou traduzindo o Chandler, eu tenho que dizer assim, o que é que ele diria em português, se fosse português que ele falasse. Porque eu tenho que ser fiel a ele. Então, é uma coautoria, mas é uma coautoria num certo sentido de subordinação em relação ao autor original. E eu não diria que me considero autor de... Eu acho que é mais um trabalho técnico com um pouco de espírito autoral do que de uma autoria propriamente dita. Bom, tem uma última questão, porque infelizmente o tempo vai acabando, e eu queria nessa questão convocar vocês, porque é uma questão que me toca muito como professor. Alguém pergunta qual obra de Ariano vocês leram e em que momento de suas vidas? Na época do colégio, na universidade, mais tarde,
Quer dizer, é a relação, qual a importância primeira, a relação primeira de vocês com a obra de Ariano? Em que momento da vida? Para mim é muito fácil, porque, como eu falei, infelizmente eu tenho, assim, na minha história, eu me casei muito cedo, eu me casei com 17 anos, com 18 anos eu era mãe de família e estudava arquitetura, que não é um curso fácil, né, que a gente tem que fazer aqueles projetos, e imediatamente comecei a trabalhar e eu não tive aquele tempo. Você disse que quando entrou para a faculdade tinha lido 20 livros, sei lá. Eu não tive tempo de me aprimorar, de me aprofundar, isso que eu falei no começo aqui da nossa mesa. Eu não sou uma pessoa teórica, mas gostaria muitíssimo de ser, né? Mas eu acho que, assim, a minha paixão exatamente por Ariano, depois que eu vi uma aula de espetáculo dele no Centro de Artes da Universidade Federal de Pernambuco, eu já tinha assistido essa montagem do grupo de Teatro Contato, do Alto da Compadecida, e eu já tinha lido o Alto. Eu fui ler A Pedra do Reino e fiquei completamente encantada, e acho que talvez aí eu fazia arquitetura, eu não sabia o que eu queria também, igualzinho, mas eu acho que aí me deu uma coisa assim, eita, eu queria ser Ariano Suassuna. Na verdade, o primeiro contato com a obra foi quando eu era muito menino. Eu morava em São Paulo, em 79, e fazia que era, na época, a 7ª série, né, do primeiro grau, né? Qual cidade? E aí, num livro de português, que Ariano já era muito... Ariano, as pessoas se esquecem disso. Tem alguns equivocados dizem assim, Ariano, para voltar só, para não dizer que não voltei, a raiva ir embora de vez. Vai e volta. Dizem assim, Ariano usou o movimento armorial para se projetar. Olha, Ariano, quando ele lançou o movimento armorial em 70, ele já era um dramaturgo conhecido nacionalmente. A Autocompadecida já tinha sido no mundo inteiro. A Pedra do Reino estava pronta, né? Então em 79, num livro de português, de comunicação e expressão, tinha lá um trecho do Alta Compadecida. Eu lembro muito bem, porque eu morava em São Paulo, em 79, e era chamado de baiano. Tinha bullying, né? Nordestino, baiano. Eu sou pernambucano, baiano, você é baiano. Aí eu tinha uma raiva danada, brigava. Não sei se melhorou lá para São Paulo, mas é a mesma coisa, né? No Rio chamam muito Paraíba. Aí eu vivia nas turras com esses meninos que me chamavam de baiano. E aí eu fiquei orgulhoso, porque na hora da aula lá, quando nós lemos, era exatamente aquela interferência, quando o major vai pedir para batizar o filho, né? No caso da adaptação é filha, porque é Rosinha, mas na peça é o filho, e João Grilo já tinha dito que era o cachorro, e há aquilo que a gente chama de interferência, né? Que causa o riso no espectador. Então tinha aquele trecho todinho da interferência. Eu me lembro bem, tinha uma fotografia, eu queria muito recuperar esse livro, mas enfim, tinha uma fotografia da versão de Jonas, a fotografia colorida no livro da versão de Jonas, da primeira versão cinematográfica, o cangaceiro com a gaitinha e o capitão ali morto, e João Grilo, que era Antônio Fagundes, que era Chicó, e Armando Bogos, né? Ali a fotografia. E aí todo mundo leu aquilo, adorou, a professora deu uma aula sobre aquilo. Aí na outra página, quando a gente voltava e mexia, tinha uma foto de Ariano e dizia que ele nasceu na Paraíba, morava no Recife. Aí você está vendo? Todo mundo... né? Então aquilo ali para mim foi... Depois eu só conheci nessa montagem, quando eu vim para morar, já morava em Recife de novo, já tinha voltado essa montagem. Mas mesmo assim, eu só comecei a ler mesmo na universidade, quando eu me encantei com o curso de estética que ele ministrou. Aí eu comecei, aí li tudo. O que ele publicou. Sim. E o que ele não publicou e eu tive acesso nos originais, eu li. Eu já referi antes que li o Alto da Compadecida com 10 anos, li A Pedra do Reino com 21, em momentos cruciais da minha vida, sem imaginar que depois, com 56, eu iria trabalhar numa adaptação de um livro como esse. E a figura de Ariano, da obra de Ariano, sempre foi muito presente, principalmente depois que eu o conheci pessoalmente. Eu queria contar um pequeno episódio que aconteceu com a gente durante a preparação da minissérie, que nós ficamos durante quase um mês na Fazenda Carnaúba, em Itaperuá,
É a fazenda de Manelito Vilar, onde Ariano tem a casa dele. E nós ficamos lá trabalhando, roteirizando, viajando pelos arredores de Itaperuá para conhecer a geografia local, essas coisas todas. E num determinado momento o Ariano foi para se juntar, a gente ficou lá na fazenda também alguns dias. Mostra aqui esse livro, por favor, Carlos. Essa edição aqui é a edição que eu li em 1971, com essa capa. É a capa do Eugênio Hirsch, que não é inclusive a capa original. A primeira edição é uma capa diferente, é aquela estilogravura do cavaleiro com 7 cobras saindo de dentro da boca. Eu li essa aqui. O que é isso aqui? Isso é a Pedra do Reino. É uma pedra mais alta e outra pedra um pouquinho menor. E ao mesmo tempo são 2 dedos erguidos em sinal de bênção, que foi uma grande sacação que o Eugênio Hirsch, grande capista do mercado editorial brasileiro, trabalhou com muitas editoras e tal, fez para a editora José Olímpio. Aí teve quando nós estávamos lá fazendo o roteiro, então teve um dia que Luiz Fernando determinou que a gente ia conhecer a Pedra do Reino, que nenhum de nós conhecia. E tinha uma van que ia sair às 5 da manhã de Itaperuá e até São José do Belmonte. A gente ia passar o dia lá, fotografar, filmar, reconhecer o terreno e voltava mais tarde. E acordou todo mundo cedinho, com o dia ainda escuro. Nos aprontamos, o carro chegou para levar, e quando a gente estava pronto para sair, Ariano acordou e veio conversar com a gente na saída da fazenda. E ele disse: eu gostaria de ir com vocês, porque uma viagem inesquecível da minha vida é a primeira vez que eu fui à Pedra do Reino. Ele dizia: foi um momento muito marcante. Vocês vão ter isso hoje, e de certa forma eu estou emocionado, porque sei que vocês vão ter hoje a emoção que eu tive ali naquela vez. Aí ele disse: e já que eu não posso ir, eu quero abençoar vocês. Eu quero dar minha bênção a vocês nessa jornada que vocês vão fazer. Então íamos Dantas Suassuna, Luiz Fernando Carvalho, Luiz Alberto Abreu e eu. E Ariano saiu de um em um, abençoando na testa de cada um, dizendo: vá lá, que corra tudo bem. Eu fui o último. Quando ele chegou para mim, aí disse: vou abençoar você também, apesar de ser ateu. Aí eu disse: ateu não, Ariano, eu sou agnóstico. Ele disse: é pior ainda porque não assume. E foi isso que eu guardei desse episódio, guardei da minha convivência com Ariano. Foi uma bênção e uma piada. E é isso que eu vou levar comigo. Bom, resta agradecer ao público por essa festa, que esse é o encontro festivo. Esse é aquilo que nós poderíamos chamar de um luto colorido, onde a gente só dá graças por Ariano ter passado aqui. Então, obrigado ao público, obrigado a todos os nossos convidados. Agradecemos a presença de todos dentro